Olá, seja bem-vindo aqui no canal. Eu sou o Eric de Barros e esse é o quadro HQ Nota 10, onde eu estarei postando vídeos das melhores histórias em quadrinhos que já li. E o vídeo de hoje vai falar de Scarface, um dos melhores vilões do Homem-Morcego. Mas antes de assistir ao vídeo, eu peço a sua ajuda para ajudar o canal a crescer. Então se inscreva no canal, dê um like, deixe um comentário falando se você já leu essa história em quadrinho e compartilhe esse vídeo com mais fãs de Batman. Sem enrolação, vamos para mais um vídeo. Chega aí! A Maldição de Scarface. A história começa com Arnold Wesker abrindo a caixa onde ele guardava o seu boneco Scarface. Depois de um longo tratamento sob a supervisão do Dr. Arkham, finalmente Arnold encontra forças para se livrar do seu boneco. Com o boneco em mãos e na companhia do Dr., Arnold caminha até a praia. Chegando lá, ele amarra Scarface a um tronco de madeira, joga gasolina nele e depois coloca fogo no boneco. Depois do ritual, o doutor diz para Arnold que em breve ele receberá alta e então ele poderá retornar às ruas de Gotham e começar uma nova vida. Enquanto os dois conversavam, as ondas levam o boneco em chamas para longe dali. Enquanto o boneco Scarface pegava fogo, a história mostra um padre fazendo uma última reza por um dos criminosos que estava sendo enforcado no tronco dos enforcados de Blackgate. Naquele tronco, 313 criminosos da pior espécie já haviam sido enforcados. Enquanto o padre discutia com um dos agentes, um raio atinge o tronco, causando a sua destruição. O tronco fica inutilizado depois desse episódio. Um criminoso chamado Donegan usa o que sobrou do tronco para fazer um boneco, ao qual ele batizou de Toquinho. O guarda avisa que não era uma boa ideia ele usar o que sobrou do tronco daquela árvore para fazer um boneco. Afinal, a alma de 313 criminosos enforcados estavam presas naquele tronco. Aquele boneco iria amaldiçoar qualquer pessoa que tocasse nele. Algum tempo depois, Donegan vê Arnold segurando Toquinho. Ele é tomado por uma fúria. Então ele pega o abridor de vinho que estava em suas mãos e tenta agredir Arnold. Mas o abridor pega no rosto de Toquinho. E Toquinho fica com uma enorme cicatriz no rosto. Donegan avisa Arnold que se ele pegar ele mexendo no seu boneco, ele vai ser desvivido. Mais tarde, quando Donegan dormia, Toquinho começa a falar com Arnold. Toquinho começa a colocar Arnold contra Donegan. E sobre a influência de Toquinho, Arnold elimina o seu companheiro de cela e mais 2 guardas. E depois ele foge da prisão juntamente com Toquinho. Uma vez soltos nas ruas de Gotham, Arnold e Toquinho começaram a sua carreira criminosa no mundo do crime. E eles tinham como atividades criminosas assalto a banco e venda de entorpecentes. E no mundo do crime, os dois mudaram seus nomes. Arnold começou a se chamar de Ventríloco e Toquinho começou a se chamar de Scarface. Depois deste pequeno vislumbre do passado do Ventríloco e Scarface, a história volta para o presente e neste momento, 2 homens que estavam pescando veem algo pegando fogo nas margens rochosas da praia. Um deles vai até onde Scarface estava. Depois de apagar o fogo do boneco, ele pega Scarface em suas mãos e, olhando bem para o boneco, ele diz que aquele boneco é horroroso e neste momento o homem escorrega, bate a cabeça em uma pedra e morre. Enquanto o outro homem tentava socorrer o amigo morto, as ondas levam Scarface para longe dali. Enquanto isso, um garotinho que explorava as pedras da praia enquanto seus pais conversavam, acha Scarface. Ele implora para seus pais deixarem ele ficar com aquele boneco. Como Marv era um garotinho que não tinha amigos, seus pais deixam ele ficar com o boneco. Marv fica muito feliz em poder ficar com o boneco que ele achou e diz que aquele boneco será o seu melhor amigo. Enquanto isso, em Blackgate, Arnold consegue alta. O Dr. Arkham acompanha Arnold até a saída.
Mas neste momento, Arnold começa a ter uma crise ao pensar em Scarface. Sabiamente, o Dr. Arca acha melhor Arnold aguardar um pouco mais antes de receber alta. Mas voltando para Marvin, depois que ele recebeu a permissão de ficar com Scarface, ele começa a praticar a arte do ventríloco para projetar sua voz no boneco. Ele começa a levar Scarface para a escola, mas certo dia, uns garotos mais velhos, que sempre maltratavam Marvin, pegam o Scarface da mão dele e jogam o boneco no lixo. Chateado com o incidente, Marvin pega Scarface e vai para a aula apresentar o seu trabalho. Na sua vez de se apresentar, Marvin leva Scarface para a apresentação, para mostrar o seu talento como ventríloco. No meio da apresentação, Scarface não consegue falar palavras que tenham P e B na sua formação. E nesse momento, todos começam a rir dele. Scarface fica chateado ao ver a turma toda rindo dele e diz que todos ali vão morrer. Ao ouvir aquela ameaça, a professora de Marvin fica muito chateada e coloca o garoto para fora da sala de aula. Fora da sala de aula, Marvin fica muito chateado com Scarface. Ele diz ao boneco que ele não é mais o seu amigo e de repente, sem querer, ele bate com Scarface no alarme de incêndio. O alarme dispara e nesse momento, ao ouvirem o alarme soando, todas as crianças saem correndo da sala de aula. E no meio daquele tumulto, o garoto que havia chutado Scarface mais cedo acaba morrendo pisoteado. Enquanto isso, depois de receber alta, Arnold tenta levar uma vida normal. Com a ajuda de Rhino, ele reabre o seu antigo clube e começa a se apresentar com a sua nova parceira, a boneca Lola. Os dois fazem bastante sucesso, a casa sempre fica lotada para assistir à apresentação dos dois. Mas certa noite, no meio de uma pequena apresentação, Lola tira o maior sarro com a cara do Pinguim. O Pinguim deixa o clube muito irritado e ele diz que não perdoará aquela humilhação. Depois de um dia de muito trabalho, Arnold só quer saber de ir para a cama dormir. Mas no meio do seu sono tranquilo, ele é acordado por Scarface. Arnold leva um susto ao ver Scarface, pois ele pensava que ele havia se livrado daquele boneco. Nesse momento, Scarface diz que está ali para se vingar da traição de Arnold. E com uma faca na mão, Scarface começa a ameaçar Arnold. Arnold começa a implorar por sua vida e diz para Scarface que ele faria qualquer coisa para ser perdoado. Então Scarface dá uma faca para Arnold e em seguida ele leva Arnold até o baú onde a boneca Lola estava e diz para Arnold que Lola tem que rodar. Esse era o preço para ele ser perdoado. Arnold se recusa a desviver Lola, afinal, a boneca não tinha feito nada para ele. Vendo que Arnold se recusava a desviver Lola, Scarface incorpora as 313 almas de criminosos. E todas aquelas almas começam a gritar para Arnold desviver Lola. E no momento que Arnold vai golpear Lola, ele é interrompido por Rhino. Depois que foi humilhado por Lola, o Pinguim chega em seu escritório e começa a planejar um assalto. Mas ele é informado que um sujeito quer falar com ele. O homem alega que tem algo muito importante para ele. O Pinguim recebe o homem e de repente o sujeito tira o boneco de Scarface da sacola e tenta vender o boneco para o Pinguim. Ao ver Scarface, o Pinguim avança contra o boneco e começa a chutar o boneco que estava caído no chão. Depois que descontou toda a sua raiva no boneco, o Pinguim pega o boneco do chão e diz que tem um plano para se vingar do ventríloco. É mais uma noite de show. E como sempre, a casa estava cheia. Arnold se prepara para entrar no palco com Lola. Antes de entrar no palco, ele vai checar a caixa onde Lola estava guardada. Ao abrir a caixa, ele leva um susto ao ver Scarface lá dentro. Bem depressa, ele toma o seu remédio. Em seguida, ele pega Lola e entra no palco para se apresentar. Afinal, o show não pode parar. A apresentação segue sem nenhum incidente, até que Lola vê o Pinguim na plateia e começa a zombar dele. Mas essa noite o Pinguim não ia deixar barato as ofensas do ventríloco. Então ele pega o boneco de Scarface e mostra para o ventríloco. O Pinguim faz mais. Ele joga Scarface aos pés do ventríloco.
e neste momento Arnold tinha que fazer uma escolha entre Lola e Scarface, entre a sua nova vida e sua antiga vida de crimes. Enquanto o ventríloco estava indeciso com o que escolher, sabiamente Rino baixa as cortinas e encerra o show. Depois que todo mundo foi embora, Rino pega Scarface e coloca na mão do ventríloco e diz para Arnold que ele e Scarface foram feitos um para o outro. E com o retorno de Scarface, Arnold pede para Scarface não machucar ele. Ao retornar, Scarface diz para Arnold que a aliança deles foi forjada no inferno e por isso eles ficariam juntos até morrerem. Com Scarface de volta à ativa, Rino mostra para ele as gravações que ele havia conseguido com as escutas que ele havia colocado nas mesas dos convidados. E foi assim que Scarface ficou sabendo do assalto que o Pinguim estava planejando. Como Scarface não tinha homens suficiente para bater de frente com o Pinguim, ele resolveu ligar para a polícia e relatar para eles o plano do Pinguim. E quando o Pinguim foi fazer o assalto, ele acaba preso. Com o Pinguim fora da jogada, Scarface faz um ataque ao esconderijo dele. Ele elimina os capangas do Pinguim e depois rouba toda a grana que havia no esconderijo. O astuto Scarface impôs uma derrota duríssima ao Pinguim. Com o Pinguim preso e a grana dele no bolso, agora só faltava acertar as contas com um certo alguém, para tudo voltar à normalidade. Scarface captura seu alvo e, na companhia do Rino e do ventríloco, ele leva sua vítima até o porto. Chegando no porto, ele ordena a Rino que se livre de Lola. E sem pensar duas vezes, Rino atira Lola nas profundezas da água do porto. E assim, Lola acaba indo nadar com os peixes. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Antes de terminar, quero pedir para você que não é inscrito do canal, que você se inscreva no canal. Deixe um like, compartilhe esse vídeo com mais fãs do Batman e deixe um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou da história. E para quem já é inscrito do canal, deixe o meu muito obrigado pela companhia até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!